Fernando, a igreja está caminhando aí, agora com 40 anos, para um processo de transição pastoral que vai concluir aí em 2030, se não me falha a memória. Você passou um período aí estudando por alguns anos, passou para a liderança, teve um estudo, começou a ser divulgado agora no início do ano e em 2030 a expectativa é que tenha um novo pastor à frente da igreja. Mas muitas igrejas, elas passaram por experiências não saudáveis. Há uma expectativa, acho que você até falou em algumas das lives, uma porcentagem de transições que dão certo e errado nesse processo. E isso te fez estudar e se aprofundar muito sobre o tema. Mas fica a pergunta, existe um momento certo para uma igreja realizar uma transição pastoral ou em que momento o pastor ele deve reconhecer esta necessidade? Como é que esse processo ele precisa ser feito de forma que ela seja bem sucedida, para que dê totais condições para que um novo pastor possa assumir uma igreja de forma saudável? Bom, em primeiro lugar, vamos pensar assim, as estatísticas americanas apontam que o tempo médio de um pastor numa igreja é de 2 anos. Nós não temos estatísticas, pelo menos não conheço estatísticas assim no Brasil, mas alguns estimam que o nosso caso está menor do que 2 anos. Ou seja, se nós estamos pegando pastores que ficam 2 anos ou menos de 2 anos, significa que nosso processo já é um fracasso. E, de fato, a prática mais comum de escolha de pastor é receber alguém que prega um sermão que é um sucesso, que nem se sabe se foi ele mesmo que preparou aquele sermão, ele, em função daquilo ali, isso é muito superficial. Também já foi dito que no ciclo de vida de um pastor, o primeiro ano é um ano em que o pastor está na glória. É Deus no céu e ele aqui. Mas que no segundo ano, ele começa a ser questionado e cai numa situação de descrédito. E no terceiro ano, ele começa a construir sua autoridade. Ora, se a média é de 2 anos, significa que o pastor nem começou a construir a sua autoridade. Então, nós temos que pensar em termos de ministério de longo prazo. Mas longo prazo também deve incluir o que vai acontecer depois. Então, eu diria, todo pastor deve ter em vista não somente o que ele está fazendo, como a condução dessa igreja para o que ela deverá ser no futuro. E isso envolve, em primeiro lugar, estar desenvolvendo gente dentro de casa. Ao invés de consumir, não, o dia que ele faltar a gente vai no supermercado e escolhe um pastor lá do jeito que quer. Então, eu diria, isso tem que estar na perspectiva do pastor da igreja. Então, tudo bem, ele pode abruptamente ser levado pelo Senhor, ou algum pecado pode desabilitá-lo para estar nessa condição, e tudo isso vai criar uma situação nova e surpreendente. Mas eu diria, nós precisamos estar desenvolvendo lideranças que, inclusive, poderão nos substituir. E a visão é quando? Até onde eu posso ir? Eu entendi que, dada a necessidade de lidar com tantas coisas que estão mudando e novas, 75 anos é um tempo limite para estar na liderança do ministério, não como pastor. Eu diria que, como pastor, acho que a gente deve ficar enquanto tiver saúde mental. Né? Mas na liderança, veja, cada vez mais, eu tenho 69 anos agora, cada vez mais eu tenho menos flexibilidade, menos abertura para aprender certas coisas, para fazer certas coisas. Está começando a hora, daqui a pouco eu falo assim, vai na frente, conduz isso aqui. Então, acho que todos nós temos que olhar para isso e trabalhar para isso, pensando num ministério de longo termo, em que se constrói uma autoridade efetiva e se conduz a igreja passando um bastão para a pessoa poder continuar e correndo bem.